Como ser mais feminina? Dicas de estilo para parecer muito mais profissional na sua primeira entrevista de emprego? Roupas largas te deixa muito desleixada? Entenda! Não é preciso ir muito longe no seu feed para ver aí milhares de posts ou de visagistas, ou de consultoras de imagem, ou até de blogueiras de moda mesmo, te ensinando como se vestir para determinada ocasião. Isso porque a gente sabe, consciente ou inconscientemente, que sim, a moda comunica alguma coisa. Que a moda fala, a gente não tem dúvida, mas a questão é, será que todo o discurso é milimetricamente pensado mesmo? Ou às vezes uma coincidência ou outra acaba acontecendo e você acaba passando uma imagem que você não queria passar? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu sou a Gabi Fernandes e hoje no Rato Eu a Roupa a gente vai falar sobre moda e comunicação. A moda fala, Henry Moy, o que a tua roupa tá dizendo? Ai, eu não sei, eu não me importo com moda, sabe? Eu peguei a primeira coisa do meu guarda-roupa e eu não penso nisso, sabe? Pra mim, tanto faz. Bom, eu sou o Henry e, na real, eu acredito muito que toda imagem é uma mensagem, independente da gente querer ou não. Eu acho que é inerente ao escolher, é inerente a gente pensar ou, né, concatenar sobre isso e a gente é refém disso, ponto. Agora, se a gente tá usando isso a nosso favor ou não, pra comunicar a imagem certa que a gente quer, e certa entre muitas aspas, né? Ou a imagem que a gente quer que os outros leiam da gente, daí já é uma outra coisa. Eu não sei o que você acha disso, Léo. Bom, gente, eu acredito muito que não só a moda fala, como ela grita. E quando a gente tá falando, inclusive, sobre personalidades, a gente vai muito além de algo escrito numa blusa, ou então algo estampado na cara. Às vezes, realmente, é uma construção ali completa que se fala, realmente ela quis trazer aquilo ali. Ela realmente pensou nisso. E hoje, inclusive, eu pensei em vir com uma blusa de um amigo que faz uma coleção de blusas e artes inspiradas em personagens infantis, só que numa versão trans, bem legal. Então, é isso, gente. A gente traz o que a gente quer para o mundo. Que bonito, amiga. Lacrou. Obrigada. Lacrou na gente. Pra mim, uma das grandes ferramentas da moda é justamente brincar com esse imaginário do que é culpado, do que é inocente, daquilo que é pecaminoso para aquilo que é muito iluminado e maravilhoso e angelical. E acho que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão sendo culpadas de algo, utilizam muito da ferramenta da moda para se parecer mais inocentes ou algo do gênero. Aqui a gente não tá querendo, embora às vezes eu queira, incriminar ninguém. Mas a questão é, quanto mais culpada você tá sendo de alguma coisa, mais você utiliza da moda para provar o contrário. E a gente não precisa ir longe para falar sobre isso. Tá acontecendo uma coisa aí, né, nesses últimos dias que tá todo mundo falando, que é a moda da inocência. Como as pessoas se vestem para parecer, inocentes, infantis, quase bobinhas, quase ingênuas. Nunca cometeria um crime. Nunca cometeria Impossível que ela, assim, tão bobinha, tão menininha, fosse pensar em lesar alguém, tirar dinheiro de alguém. Acho que jamais. E quando a gente fala sobre essa comunicação da inocência, é impossível a gente não lembrar daquele ditado, daquela parte bíblica extremamente cristã que eu vou trazer agora, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, quando você vai fazer aí ou um testemunho, ou uma entrevista, ou você foi chamado para depor numa CPI, sei lá, joguei. Quanto mais simples você for, quanto menos dinheiro e luxo você exalar, melhor para sua imagem, correto? Correto. Acho que um grande ponto, não é assim que funciona muito bem aqui no Brasil, mas se a gente for pensar sobre justiça em mundo e tudo mais, a gente tem o famoso júri popular, né? Então, além de tudo, a gente tem o que realmente vai ser julgado e o que as pessoas vão dizer. E a gente tá sempre querendo, de qualquer forma, nós, meros mortais e pessoas da mídia, a gente tá sempre performando alguma coisa. A gente precisa performar alguma coisa. Quando a gente tiver uma entrevista de emprego, eu vou com a minha sainha de puta, não vou. Eu amo muito, mas não vou. Então, esse é o ponto que as pessoas vão, né, mostrando ali para que elas vieram. E acho que elas levam muito a mesma cartada quando a gente fala desse momento da inocência. Isso também vai para fora da justiça, tá? É o famoso camiseta branca e cara lavada. Exato. Que a gente vê na internet o tempo inteiro. Só que, cara, a coisa fica assim, absurda quando, na hora do julgamento, você tá ali de camiseta branca, com cabelo escorrido, de moletom, de coisa. Mas daí deu 5 minutos eu saí do tribunal e eu estou a gostosona que ostenta tudo. E nas redes sociais a gente tem uma outra imagem. E daí eu acho que
isso deixa tudo mais, sabe, tão sem escrúpulos, porque é jogar na cara que, cara, eu estou atuando aqui. Eu Fazendo quero te personagem. convencer de uma coisa muito diferente do que realmente é. Porque a gente, todo mundo, nós todos aqui estamos aqui diante de uma câmera e a gente sabe que a gente quer passar uma imagem X e a gente faz isso constantemente na entrevista de emprego, no date que a gente vai com alguém, ou talvez, sei lá, quando a gente tá na nossa casa sozinho e recém acordou, a gente não pensa nisso. Mas qualquer outro momento a gente pensa. Só que agora, cara, usar de forma inescrupulosa esse artifício, essa ferramenta é muito inescrupulosa. Eu vou falar 40 vezes. Inescrupulosa, sabe? É que é quase brincar com a inteligência de quem tá vendo, né? Exato. Isso me irrita Não muito. não é quase, amiga. É brincar mesmo. É brincar. Outra artimanha muito utilizada nesses casos é a infantilização da pessoa em questão. A pessoa que está sendo culpada de algo vai lá e coloca laços e personagens infantis e coisas muito simples, fofas, talvez um pouco coloridas, porque isso dá uma sensação de, imagina, essa pessoa que tá com essa roupa aí de Mickey jamais seria culpada de fazer uma coisa tão horrorosa como essa. E assim, a gente tem vários exemplos que nos vêm à cabeça, mas o exemplo que fez a gente, inclusive, escrever este episódio do podcast foi a Virgínia na CPI das Beths. Sem maquiagem, cabelo escorrido, ou melhor, maquiagem leve, Maquiagem não foi leve. sem maquiagem. Óculos De grau. Um moletom, que é muito raro ver ela de moletom, inclusive quem acompanha ela de alguma maneira sabe disso, com a estampa da filha dela, uma estampa literalmente infantil. O que adiciona uma camada bem perigosa nesse rolê E bem todo. problemática também. Escrito Floflobiuta, se eu não me engano, ou algo do gênero. É exatamente isso. Uma garrafa de água e é isso. Foi assim que ela foi depor na CPI. Essa mulher, a mesma que é conhecida como Mimimei, comprando uma bolsa extremamente cara, que eu não sei nem quantos mil foi. Essa mulher que vai lá e faz uma festa toda de dourado, com vestidos que tem vários bilhões de decotes. Essa mesma mulher que quando vai para algum lugar, vai no próprio jatinho, essa mulher colocou um moletom, um óculos de grau, cabelo liso e pouca make para depor na CPI das Beths. A moda falou, e ela falou nesse caso de uma maneira muito clara, o que fez as pessoas ficarem com muita raiva. Comunicou até, né, mais do que ela gostaria de comunicar. Não foi uma escolha? Será que ela foi a primeira coisa que... Será que foi ela que escolheu o look? Que tem aí, né? Quem preparou esse look? Como foi pensado? Quem direcionou esse momento, né, para que ela fosse com essa imagem que ela foi e, enfim... A gente sabe, a gente trabalha com criação de conteúdo e já tem um tempo, a gente sabe que as coisas são, sim, muito bem pensadas e é por isso que a gente traz isso. E um grande ponto também é... Muito já se falou sobre essa história, muito já se falou sobre este look, inclusive. A gente viu muitas postagens sobre isso. E não é sobre saturar ainda mais este evento. A gente quer justamente discutir para que a gente possa cada vez mais enxergar isso de longe. Porque, de fato, foi muito óbvio, mas a gente já passou por alguns momentos em que isso aconteceu. A gente quer discutir um pouco sobre isso. E também trazer alguns pontos que são mais... Bom, a moda é política em muitos âmbitos. E eu acho variedades. Que isso é mais... Sempre que a gente vê isso explodir, pra mim é mais uma constatação de que a moda é importante, sabe? A moda é muitas vezes jogada de escanteio por ser muito fútil, por ser... E propositalmente, né? É justamente porque a gente não pega esse tipo de momento. Exato, mas esses momentos escancaram o quão é uma ferramenta muito poderosa, que às vezes a gente não dá bola, a gente acha que é um mercado de futilidade, mas, cara, é um mercado gigante e todo mundo usa essa ferramenta, sabe? Total. E nesses momentos que a gente vê, cara, assim, aquilo mudou o jogo... Pro bem ou pro mal, mudou o jogo e foi realmente importante. E é preciso deixar muito claro aqui que a gente não tá falando que a moda não pode ser usada pra comunicar alguma coisa que você queira. Pelo contrário, é muito pra isso que ela serve mesmo. A questão é você comunicar uma coisa que não necessariamente você tá querendo passar no sentido mais sincero e honesto da coisa, entendeu? Porque pode ser usado de uma maneira muito eficaz, digamos assim, e eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Por exemplo, um exemplo que me veio agora à cabeça, a Bianca Andrade, quando ela foi fazer uma palestra, e ela sempre usava muitos terninhos para parecer mais séria, né, mais empresária e tudo mais. E aí, nessa palestra em específico, ela foi de saia
E ela deu esse discurso do tipo, eu sempre me vesti com um terninho quando eu ia fazer esse tipo de coisa, porque é uma peça masculina, que passava mais seriedade, mas eu posso ser uma mulher e ser extremamente feminina e ainda passar seriedade. E aí ela comunicou o que ela queria passar com aquela peça, ela foi disruptiva nesse sentido, porque ela não fez aquilo que todo mundo achava que ela ia fazer, e a moda ali cumpriu o seu papel, de acordo com aquilo que ela queria passar. O nosso ponto aqui é você utilizar dessa ferramenta pra você mostrar uma coisa que você não é, pra você angariar coisas que você não merecia. Ou seja, o carinho, o carisma, uma humildade que você naquele momento não necessariamente você precisa. Um paralelo muito interessante que a gente pode fazer, inclusive, é que no mesmo dia que a Virgínia foi aí depor na CPI das Bets, a Kim Kardashian estava indo pro tribunal, onde ela não estava sendo culpada de nada, pelo contrário, ela estava sendo a vítima ali de uma situação. E ela foi extremamente bem arrumada, com roupas chiques, como ela geralmente se veste mesmo. E isso diz muito pra gente. Porque uma pessoa que está na posição de vítima, que em tese não precisa provar que ela é uma coisa, que as pessoas precisam acreditar naquilo, ela se veste como ela bem entender. E mais do que isso, ela se vestiu de maneira altiva, porque ela foi uma vítima, mas não necessariamente uma vítima de qualquer pessoa pode passar por cima de mim, não é bem assim que funciona. Estou aqui lutando pelos meus direitos. E eu acho que esse paralelo que aconteceu, inclusive, não sei se foi no mesmo dia ou se foi na mesma semana, ele conversa muito com o que a gente está falando aqui agora. A moda, ela tem esse poder. Como você utiliza esse poder e de que maneira você utiliza esse poder diz muito sobre aquilo que você é, na verdade. Correto? Correto. Eu gostaria, inclusive, de fazer um paralelo, e eu vou fazer um recorte de gênero, me perdoem. Mas quando a gente fala muito da infantilização dessas pessoas que são culpadas, e aí elas... A gente vê isso muito se repetir, a gente vai falar sobre isso em mulheres. Porque mulheres, desde muito cedo, já não são vistas como crianças, o que não acontece com homens. O homem não precisa se vestir como uma criança, ele sempre vai ser um menino. Sempre um moleque, né? Sempre o menino Ney, sempre um... Me veio isso na cabeça. E aí são sempre mulheres que estão tentando se infantilizar. Ao contrário que quando ela tá ali, não, eu sei o que eu estou fazendo e quero colocar isso à prova, quero mostrar que realmente eu fui vítima de algo, vem aqui Kardashian e vem completamente poderosa. E um outro ponto também dessa infantilização é trazer empatia. E a empatia vem justamente da imagem. Lipovetsky já diria a sociedade das aparências. E é só aparência mesmo, porque a Virginia estava toda humildezinha, mas o óculos dela era mais ou menos de ela. Podre chique. Então, assim... Uma coleção incrível da Gentle Monster com a Maison Margiela. Óculos lindos, mas assim... Ai, gente, desculpa, vou ajeitar mais um aqui, que tava no soninho dela. Mas como é uma questão de aparência mesmo, né? Então a gente tem toda essa questão de infantilizar, mas é só pelo ver, pelo ser visto mesmo. Nossa, quanto que deve ser esse óculos Maison Margiela? 3 mil? Entendeu, gente? É tipo, gente, eu tenho miopia. É um scrollar, é uma soltada da carta baralho que cara, ela que comprava, perde caiu direto ali no Gentle Monster dela. É isso aí. A gente começou contando a história de alguém que até que tem um vínculo aí fashionista, né? Que realmente já... né? Não é qualquer pessoa que vai com óculos de grau, mas uma Margiela para depor. Mas a gente pode ir até um pouco além e falar de pessoas que realmente cometeram crimes hediondos, como, por exemplo, Suzanne von Richthofen. Sim, ela mesma, que quando ela estava aí em processo de ser presa, no caso, né? Porque ela estava em processo de julgamento, se eu não me engano. Ela deu uma entrevista pro Fantástico. E nessa entrevista pro Fantástico, ela foi com uma camiseta do Mickey, se eu não me engano. A gente vai deixar as fotos aqui pra vocês verem. Ela tá com a camiseta do Mickey e ela tá, tipo, olhando pra baixo. Ela tá muito quietinha, ela tá muito tristonha. Tipo, gente, eu matei meus pais, mas, tipo, nada a ver. Ela tá meio assim, sabe? É o pior tipo de pick me girl que existe. O tipo de pick me girl psicopata. É, com certeza. E, cara, o Fantástico é sempre no Fantástico, né? Sim, cara, ele... vai no Fantástico, o style já... Ah, é Fantástico? É, Não, já tem o maior coisa. produto de salvação de condenados. É a entrevista ali. no Fantástico. É ali que a pena é dada. Tá no case de muitos estilistas. Exato. Com toda certeza. E aí, o que aconteceu? A Suzanne von Richthofen foi lá, deu essa entrevista, só que aconteceu um determinado momento de ir ao banheiro ou de fazer qualquer coisa do gênero e não desligaram o microfone. Onde ela mostrou a verdadeira faceta de quem ela era. E aí ela começou... o advogado dela falava, nessa hora você chora, olha pra baixo, se perguntarem de tal coisa, você não responde. E fica triste, não sei mais o que, as pessoas têm que ter pena de você. E ela também conversou com uma amiga, abraçou uma amiga, falou, quanto tempo, que loucura. Tipo, bem tranquila. Vida normal, assim. E isso tudo foi ao ar. E aí vocês devem estar pensando, nossa, mas aconteceu alguma coisa em relação a isso? Sim, porque logo depois ela foi condenada mesmo, de verdade, assim, logo depois que essa entrevista foi ao ar. Pra vocês verem como
Isso ficou muito marcado na cabeça do brasileiro. Tanto é que a grande piada do fez uma cagada, daqui a pouco aparece de camiseta branca e sem make, veio muito desse lugar. Porque foi tão repetitivo. Tantos influenciadores fizeram tantas merdas e vieram depois pedir desculpa. Inclusive, quem sabe um dia também estaremos todos Assim, de camiseta de camisetas brancas. A cara lavada tá aí, mas No TikTok já, né? a qualquer momento. Que ninguém consegue entender nada que a gente fala no TikTok. A pessoa vai lá e responde absolutamente qualquer coisa que vem na cabeça dela. Eu acho isso icônico. Então já estaremos os 3 de camiseta branca falando. Então, a gente não quis dizer que a Gisele, blá blá blá. Já isso vai acontecer. Mas tá tudo bem pra todo mundo. E aí isso virou uma piada tão grande que hoje em dia nem se leva isso a sério mais. Se alguém realmente vier pedir desculpa de camiseta branca e sem make, as pessoas vão olhar e pensar, que piada pronta. Que piada pronta, exatamente. E, inclusive, o contrário também é verdade, né? Agora, essa pessoa também vai ser produzida e falar no 15 de camiseta branca. Não tem... Desculpa, não existe, Agora, tá, galera? Agora é bom não cometer crime, né? É A gente mais deixa legal mais ficar aqui, ó. safo. É mais tranquilo. Se a gente não cometer um crime, já tá não precisa bom. se preocupar com isso. É Que tal? Exato, exatamente. Inclusive, um dos momentos repetitivos, e eu vou até trazer um outro ponto, a nossa querida Suzane von Richthofen, ela não parou de usar desse artifício, né? Até ela hoje? foi acusada, ela usa um pouco até hoje, mas depois ela foi no maior entrevista, aí isso vai ficar estranho, tá? Desculpa, gente, é uma coisa meio que o crime da minha parte. Mas ela foi na entrevista do Gugu, né? Que é a maior entrevista já feita na história. Que o Gugu ficou completamente apaixonado por ela. Mentira. E ela estava ali, toda inocentezinha. O Gugu caiu? Caiu legal, tá? Não acredito, Deu gente. várias máquinas de costura pra ela. Por favor, se ela ganhou uma máquina de camiseta impressão 3D, eu perco tudo. Uma máquina de fralda. Era mais um pouco mais antigo. Era realmente máquina Singer, mas Singer, chiquérrimas. Mas era assim. Gente. Mas enfim, esse artifício continua sendo usado. E mais uma vez foi usado por outro crime tenebroso, que é o da Sari Corte Real, que foi condenada, inclusive, por ter ter negligenciado o menino Miguel, né? Que era filha da doméstica que trabalhava na casa dela, que ela negligenciou, ele foi até o elevador. Enfim, uma história tristíssima. Em nenhum momento ela se responsabilizou. O que ela fez? Ela foi ao Fantástico, com a cara lavada, blusinha branca. Então, mais uma vez, a aparência da inocência e tentar fazer com que as pessoas sintam empatia. E principalmente numa mulher que tem uma posição, ela é mulher de deputado, se eu não me engano, num prédio extremamente luxuoso e que realmente era só não deixar o menino sair. Então, é um outro caso que nos lembra muito desse que a moda comunica e que nos deixa triste, né? De estar comunicando ali. Eu queria fazer um corte que é muito importante, que é o corte racial, que no caso, que isso funciona para pessoas brancas. Ah, sim. Pessoas pretas quase sempre vão ser lidas como culpadas, independente da roupa que elas estiverem usando. Tanto é que a gente citou aqui 3 mulheres, 3 loiras, de cabelo liso, ricas, etc e tal. Perfeito recorte. Uma coisa que eu tava lembrando aqui, nem tá no nosso roteiro, e é um fato que aconteceu agora também, que é isso tudo, né, essa culpa, o que era o ser essa boa moça que não cometeu o crime, o que é a culpa, o que é a inocência, tem um peso muito cristão, católico, que todo mundo carrega, mas é muito engraçado quando a religião católica quer servir Kant nos looks, ela é a melhor de todas. Né? E daí a Sim. gente tem essa relação de inocência e de pureza e até de pobreza e de, sabe, toda essa simplicidade, mas o Papa, quando se veste, não tem simplicidade nenhuma, sabe? Muito mais. E a Igreja Católica como um todo, né? Tipo, é a roupa do Papa, é a própria igreja, o modo que é construída. Arabesco e coisa. Então, quando se quer comunicar poder, quando se quer comunicar glória, quando se quer comunicar essa suntuosidade, vamos lá, gente. É isso. Não Ouro, precisa ouro, ouro. economizar, Não precisa economize. Agora, também tem esse outro lado da humildade e mas o Papa, se fosse depor, nunca vai, mas ele não iria, com certeza, ele não iria será que ele iria de camiseta branca ou ele iria com a roupa adornadíssima dele, sabe? Tá aí uma... Perfeito o que você falou. Inclusive, o Papa Francisco, ele era franciscano, que é esse voto de humildade e pobreza. E aí ele era um dos únicos papas que ele não queria as coisas extremamente extravagantes que se dá ao papa. Tanto é que ele tava sempre com o mesmo lookinho ali, meio branco e de boinha, nada fancy, como os outros papas gostavam de utilizar. Também o crucifixo dele, ele não deixou ser de ouro. Ele quis que fosse de aço, se eu não me engano.
ou algo do gênero. Posso estar falando uma merda agora. É. Mas, enfim, é um metal barato. E Não era Gaster, não era Gaster, Não. nem Cartier. Isso. E ele gostava dessas coisas um pouco mais simples. Ele não permitia que as coisas que... E tanto é que ele reutilizou um negócio de anel. Era tudo assim pensado pra quanto menos ele gastar, digamos assim. Assim, quanto menos gastar bem, entre aspas. Afinal... Mas é Amores, outra mas provona vocês- que a moda fala. E Exato. o Papa Francisco, ou outro Papa, o Bento XVI, ou o Leão, sei lá o quê, eles sabem desse... Que a roupa, simplesmente a roupa que ele se apresentar quando abrir a janelinha depois que a fumaça saiu, cara, aquilo vai definir quem ele é, o caminho que ele prega. Então, é um instrumento fortíssimo da religião como... Não, bom, inclusive a religião acho que é um dos grandes instrumentos. A maneira como moda. a maneira como a gente vai pra igreja, né? Tipo, se a igreja tu vai de terno, se a igreja tu vai Os looks de... modestos. A moda modesta, sabe? Então a moda E a tá maneira ali como as coisas são julgadas também, né? Porque quando a gente brinca de sainha de puta, é uma brincadeira pra mim, adoro, mas isso vem de um lugar extremamente religioso, né? Exato, Exatamente. exato. A Laila bem disse que moda é política e a gente realmente não discorda disso. Mas quando a gente tá falando de política mesmo, de governos e tudo mais, isso fica ainda mais claro. Quando a gente vai falar aí sobre a moda fala na política, a gente consegue perceber aí dois lugares muito diferentes e muito claramente diferentes, esquerda e direita. Os políticos da esquerda preferem looks mais simples, mais de boinha, mais tranquilinho, mais com cara de trabalhador, do povo. Enquanto a galera mais de direita prefere terninho, bem passado, aquela carinha de empresário, aquela carinha de sou bem nascido, tenho muito dinheiro. Isso claramente e indiscutivelmente é pensado. Definitivamente. É só a gente bota aí do lado. Boulos e qualquer outro... Não quero falar nomes de políticos da direita. E o Nicolas Ferreira. E aí é só colocar a imagem aí, você já consegue entender. E também a gente pode ver, principalmente, sabe, eu amo ver fotos de... Sabe aquelas fotos de encontros do G20? Fotos de encontros, não sei o que lá, que tá todo mundo bonitinho ali. E uma coisa que a gente sempre observa, as mulheres, quando têm que expressar poder na política, elas precisam estar vestidas como homens. Então, ou a mulher sempre tá no terninho, ela nunca vai estar sem o blazer, paletó. Às vezes tem a saia, acho que isso ainda vai, mas assim, os ombros marcados, o terninho, é sempre um lugar de mimetização da roupa do homem pra ela ser levada a sério, ser respeitada e ter o poder respeitado nesse lugar, né? E eu acho que uma coisa interessante, desculpa, quando a gente pensa, por exemplo, nas últimas posses, né? E a gente vê as primeiras damas, também tem um grande momento muito interessante, que é uma primeira dama companheira, que trabalha junto, e uma primeira dama do lar. Troféu. E, bom, várias outras questões e que segue o tradicionalismo. E aí, no look mesmo, a gente inclusive viu as pessoas falando sobre isso. A gente já vê bastante essa diferença e também me lembra, quando você traz a questão, elas têm que estar vestidas como homens, me lembra muito a Dilma também, que sempre usou muito terno, mas ela tinha uma coisa, uma pequena coisa, que ela era um pouco disruptiva e era pequena, e já fez com que ela fosse muito negada, que era usar cor. Então, assim, são pequenos detalhes, né, que já fazem muita diferença. Totalmente. Outra coisa que é impossível a gente não reparar é que as mulheres na política, no geral, utilizam cabelos curtos. Super. Porque também é uma negação, e muito entre aspas, tá? A gente não vai entrar nesse lugar, é uma questão de imagética, enfim. Que o cabelo curto te passa um pouco mais de seriedade. Tanto é que Jornal Nacional, essas coisas todas que as mulheres precisam estar nessa posição de poder, de informação e de serem respeitadas como alguma coisa, tem cabelo curto. A Dilma, inclusive, tinha um cabelo Joãozinho, bem curtinho, assim, um pixie cut. Se você for olhar, assim, nem precisa, né, ir tão longe, mas essa tal de Soraya, que tava na CPI das Bets, também tem um cabelo curto. Se a gente for pra Tabata Amaral, cabelo curto. É muito difícil você encontrar uma mulher de cabelão. E aí a gente vai falar sobre ela, sim, que você deve estar pensando agora, maravilhosa. Que ela é um grande ícone fashionista. Apesar de ser da esquerda, tem um cabelão e não tá nem aí pra isso. Que é a famosa, maravilhosa, incrível Erika Hilton. Ela é maravilhosa e já vi uma entrevista dela incrível falando sobre como ela gosta dessa ideia de que, além dela ser uma figura política, pública, ela também pode ser uma popstar. E eu acho isso incrível, porque isso é comunicar com as pessoas, né? Eu acho isso maravilhoso. E, enfim, gosto muito de como ela traz todo esse momento realmente de, cara, os meus signos não dizem nada a respeito da minha inteligência, do que eu posso trazer, da minha informação. Então, sim, eu vou ter o cabelão, eu tenho uma maquiagem impecável e eu vou aqui hablar como ninguém nunca falou nessa vida. E virar, assim, ó,
Como ninguém nunca virou. Exatamente. Exato. Ela é uma pessoa que entendeu completamente o poder da moda nesse sentido e usou essa ferramenta de uma maneira brilhante, que é reverter a situação, né? Ela podia estar lá também de terninho, de cabelo curto e tal, pra mostrar esse poder, mas eu acho que ela dá uma volta no sistema e mostra uma inteligência tão maior, que é ela subverter tudo isso e se vestir como uma popstar que ela tem esse star quality, mas ela tá ocupando o espaço ali também, um espaço muito respeitado e de muito poder. E é isso. Eu também posso ser uma popstar e ser política e ser tão levado a sério quanto outros e fazer um trabalho milionésimas vezes melhor do que muita gente que tá no papel do levado a sério, do terninho e da veste tradicional, sabe? Eu acho isso fantástico. Isso é muito legal, porque essa questão dos signos é tão importante, porque eu já tive o prazer de entrevistar ela é maravilhosa, inclusive. E aí, quando eu falei dessa questão da moda, do como isso era importante pra ela falou coisas incríveis, porque, primeiro, é uma paixão que ela sempre teve, ela sempre foi apaixonada por isso, e aí eu fico me questionando, por que essa descaracterização que a gente faz dos políticos, dos representantes que a gente tem do governo no geral, de que essas pessoas não podem ter paixões próprias, se as pessoas não podem ter times que elas gostam, se as pessoas não podem ter coisas que elas gostam de fazer, se as pessoas não podem ser super nerds e gostar de anime, sei lá, o que isso prejudicaria na função dessa pessoa em específico. E outra coisa que ela falou é que, eu fico até um pouco arrepiada, que durante tanto tempo na vida dela foi negada esses signos por diversas questões, que agora ela vai usar e ela vai usar a favor dela. Perfeito. E eu acho isso muito legal, porque durante muitos anos as pessoas LGBTs, QIAPN+, no geral, não tiveram pessoas que as representavam e as representavam a ponto de serem gostadas, entende? Porque ela tá ali mostrando que, além de tudo, ela se veste bem, ela fala bem, ela é legal, ela é divertida, ela tem gostos, ela gosta de divas pop, ela gosta de estilo de música, etc e tal, e as pessoas se veem identificadas, não só porque ela defende os direitos dessas pessoas, mas porque também ela é parte dessas pessoas, ela conversa com essas pessoas de modo que nenhuma outra pessoa conversa, e eu acho isso tão potente, e grande parte disso, né, ela tem um discurso maravilhoso, mas como ela chega faz com que ela seja ouvida, e a moda tem muito, 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 muito de peso nisso. E eu acho que um ponto, essa subversão que ela traz para esse ambiente específico, vem muito de uma experiência de vida que ela teve que se subverter o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente tá, ainda nesses momentos, a gente tá exaltando muito Erika Hilton, a gente também pode trazer alguns signos que trazem algumas tristezas. Opa. E agora a gente vai entrar num outro contraponto, também de uma primeira-dama, que é Melania Trump. Nossa, baixou o clima, vocês viram? Assim, nossa, a luz pegou. Né, mulheres em certo poder. Inclusive, tem um vídeo da Melania Trump que eu amo muito, que é um vídeo que ela cumprimenta vários homens muito felizes, aí ela vai beijar o Trump, ela tá sempre muito triste. Nossa. Eu acho icônico, mas enfim. Mas tu jurou que ia baixar o clima, eu pensei que tu ia falar de outra primeira-dama, que a gente não vai nem citar o nome aqui, mas que daí... É que assim, a Melania Trump, a gente sabe, né, os motivos, mas assim, ela tá bem vestida, sabe? Agora, tem primeiras damas que dói no coração. Que é o mesmo discurso, porém sem o mesmo style. Exato. Então, baixou o clima, mas assim, a gente poderia baixar mais, mas a gente não vai baixar mais do que isso. Vamos manter. Vamos ficar na Melania Trump. Vamos ficar na Melania. Melania Trump e seus looks, dissertem. Então, o que a gente queria dissertar exatamente, mais uma vez, foi de propósito ou não foi? Esse cara, assim, E vamos lá. Juro que foi. Pra mim não tem como não ter sido de propósito. Então vamos contextualizar, né? Melania Trump foi visitar uma instituição de imigrantes com uma blusa, uma camiseta com a estampa I really don't care. Eu realmente não me importo. Acho que é uma jaqueta, inclusive. É uma jaqueta. Daqui da Zara e tal. Exatamente. Enfim, todo pelo amor de Deus, todo um contexto, Trump com imigração. Eram crianças imigrantes que estavam sendo deportadas. Separadas de seus pais. Separadas de seus pais. Então, como é que a pessoa não pensou? Uma pessoa que é casada com o presidente da maior potência do mundo. Não acreditamos nisso, mas é o que dizem. A maior potência do mundo não conseguiu pensar nisso. Não tem um amigo que avisou? Não tem um stylist que fala... Ninguém... Gente, mas é que
A gente não pode falar impossível porque, assim, no mundo todo é possível. Mas, assim, literalmente foi uma escolha, é uma imagem, é uma mensagem. Sabe o que eu acho muito icônico, assim, que a gente tá nessa discussão de, nossa, sabia, não sabia? Eu lembro que durante o curso da Itália de Fashion Business, a gente tinha uma aula sobre isso, né? Praticamente sobre sociologia, assim, pra entender a moda na sociedade. E aí, a professora foi mostrando essas grandes cagadas ao longo dos anos, assim, né? E tinha uma em específico, eu não me lembro se era na H&M, mas era uma grandona, assim, que tinha um menino negro vestindo uma camiseta, o Rei da Floresta, e era a figura de um macaco. E aí, o outro menino branco tava escrito o Rei da Floresta e era uma figura de leão. Caraca. E aquilo foi, tipo, super mal visto na época e tudo mais. E eu lembro que, né, a professora questionou pra mim, pra todas as outras pessoas da turma, o que era. Eu expliquei um pouco do que eu achava, tudo mais, pela minha vivência. E eu nunca vou esquecer que tinha uma menina lá da Suécia, que ela falou, gente, pra mim isso não tem nada a ver. Tipo, tá falando que ele é o rei? A maldade tá no coração de quem vê? Tá. E aí eu fico pensando, tipo, cara, que loucura. Porque, tipo, ela real tá pensando isso. Tipo, ela não tá sendo escrota. Ela realmente pensa que, tipo, gente, é maldade. De quem achou que, tipo... Gente, desculpa, pra mim, quem é preconceituoso é quem acha Quem pensou? que... Eu sei. Quem é preconceituoso é porque tá achando que, tipo, é problemático o menino utilizar... Não, é que eu acho que as pessoas também não entendem que muitas coisas vêm do subconsciente Total. dessas afirmativas e desses, enfim. Eu acredito em muitas coisas que vêm do subconsciente, mas você tem que ter a consciência de que isso veio de um problema estrutural. É isso. Exato. E Entendeu? justo numa campanha de moda, onde exatamente cada milímetro de uma foto é pensado, a luz, o posicionamento, o modelo que tá na frente, o modelo que tá atrás, quem tá mais em evidência, quem não tá. Neste contexto, não tem coincidência, não tem... Gente, a maldade tá na cabeça de quem tá ali, sabe? Infelizmente é isso. Exatamente. Que foi meio aquele rolê que teve da Balenciaga, que também foi um grande caos. Se vocês quiserem explicar um pouco melhor, porque eu realmente, na época, eu já não entendi direito, imagina agora. Nossa, foi um Que é grande aquela conflito. figura cheia de coisa de... gente, não tem outra palavra melhor. De putaria. E crianças na foto. E todo mundo ficou tipo assim... Balen, olha só. Posso falar? Como uma coisa super... Vamos chamar de chata? Uma coisa chata. E sempre quando saem esses escândalos é isso, assim... Cara, como é que tu vai justificar? Não, foi... A equipe não prestou atenção, foi um erro de... Cara, tá todo mundo olhando aquela imagem 600 vezes e cuidando de como tá o produto, de como tá... Não tem muita justificativa, né? E os documentos na mesa de que era sobre crimes contra crianças. Tipo... Eu acredito, eu vou trazer um ponto, Galera. tá? Eu acredito, e aí vem uma questão da construção de imagem, de narrativa. Às vezes, pensou-se até em ser uma crítica. E aí, na hora de construir, ficou esquisitíssimo. Ficou péssimo. É isso, entendeu? Ficou de mau gosto. Ficou... Não atingiu aquilo que se propôs. É aquela mulher falando... Porque gays são melhores que vocês, pessoas normais. Exatamente. Perfeito, amiga. Que analogia incrível. Exatamente isso. Então, a moda, ela comunica muito por imagem, mas também por palavras, né? Quando de fato vem escrito ali. Mas quando a gente tá falando desses momentos em que existem grandes decisões, existem grandes construções, a gente não tá falando aqui nenhum desses casos que a gente citou. A gente tá falando de uma pessoa que falou, sei lá, acordei, vou botar essa blusinha. Ninguém fez isso, entendeu? Ninguém fez isso. Então esse é o ponto. E no mundo de hoje, onde tudo isso repercute muito, essas marcas têm assim como elas têm, né, gabinetes de gestão de crise, elas já têm os gabinetes de pré-gestão de crise que já analisam tudo o que pode dar ruim e o que não pode dar ruim. E daí uma coisa dessa passa e foi pro bem público. complicado. Daí é assim, cara... Por favor, galerinha. Por favor, galera, né? A Melania não fez só essa grande cagada do... eu não me importo, você se importa, num casaco, que inclusive era da Zara, $39, ou seja, não era uma coisa super cara, que só ela tinha, que só ela queria usar pra dar um close. Realmente era uma coisa simples pro patamar da Melania, das roupas super caras que ela usa. Então ela definitivamente queria passar uma mensagem, mas não foi a única. Na última posse agora do Trump, porque quando a gente acha que... A gente achava que a América não ia fazer mais uma cagada, vão lá e relaxa. Enfim. E agora, na última posse dela, ela falou muito com aquele look. Teve muito estudo por causa das roupas que ela estava usando. Em termos de modelagem, de cor, do estilo.
Enfim, ela quis comunicar e ela comunicou muito claramente como que ia ser o governo do marido. Exato, eu acho que realmente teve uma enxurrada de posts e comentários sobre isso e todos falavam isso, dessa volta do conservadorismo e como todos os looks de quem tava ali do lado comunicavam isso. Homens aqui, mulheres aqui, os papéis estão definidos, a gente gosta, a gente, né, prega, é isso aqui. E assim, ninguém melhor do que a moda pra passar essa mensagem também, né? totalmente. A não ser que eles tivessem com um cartaz escrito, o que eu acho que deveria ter. Tava no bolso pra tirar. Mas a moda... E tem essa sutileza, sabe? Tipo, essa inteligência, né? Inteligência não só para as coisas boas, de usar esses signos sutis que dão uma mensagem, mas pode ficar no subconsciente, pode entender, pode não entender. E eu é acho uma que é por maldade isso que a também, moda é né? uma ferramenta perigosíssima. Perigosíssimo. Porque ela foi colocada neste local de... Ai, gente, ninguém se importa. Ela foi colocada ali propositalmente. Porque a gente vai ali, ó, ditando o ultraconservadorismo de pouquinho. Quando vê, a gente tá de volta ali no TikTok falando como conquistar um homem por causa do dia. E é assim que vai indo. Totalmente. E nesse look específico da Melania, que a gente vai colocar aqui em algum lugar, era muito nesses pequenos símbolos de tipo, quem pegar, pegou, sabe? No sentido de ela colocou cores sóbrias, cores meio militares, assim, sabe? Era um azul meio navy. E além de tudo, era um corte reto. Então tinha muita ordem aquele look, sabe? Muita ponta, muito pontiagudo, muito... Era sério, sisudo, né? Não era uma coisa fluida, não era uma coisa leve, não era assimétrico. Ela tava com um chapéu que né, escondia parte do rosto dela, então trazia um ar de superioridade, de que ela é melhor do que todo mundo que tava ali. Ao mesmo tempo, o chapéu, ele não te deixa... Ter uma personalidade também, né? Ele te esconde. E além disso, ele te dá uma distância, né? Tanto é que ela não conseguiu beijar o Trump, o próprio marido, porque o chapéu impedia. Então ela te dá uma distância. Ali ela agradeceu. Ali ela foi gigante, ela pensou, vou usar chapéu todos os dias da minha vida. Mas eu gosto da semiótica desses looks da Melania justamente por isso de estar tudo em seu devido lugar. Daqui não vai sair nada. Ó, Exato. tá construidinho. E tem uma coisa que é muito legal também disso, e que é moda, não sai da moda, não sai do espectro da moda, que é a roupa também a roupa sempre passa uma mensagem, mas ela sempre passa a mensagem pra um lado ou pro outro, dependendo de quem veste. Se fosse a Lady Gaga usando aquele look ali, era outra mensagem, Totalmente. sabe? Daí quando o corpo que tá vestindo aquele tipo de roupa, ele tá comunicando pra esse lado. Agora, se é um outro corpo que, né, habita ali uma outra pessoa, uma outra personalidade, um outro valor, aquele mesmo look poderia significar uma outra coisa, assim. Então, eu amo a moda justo por essa delicadeza. E é uma coisa doida do caramba pra te entender que é isso, assim, depende da roupa, depende do corpo que veste, depende do lugar que tá, depende do contexto social, do país que tá, Depende da marca. É uma somatória de coisas. Que se o óculos da Virgínia fosse da 25, seria outra história. Exato. Totalmente. Exato. E isso é muito legal, porque tem umas palavras em francês, do nada, né, falando disso. Mas tem umas palavras em francês que elas têm a mesma fonética e a mesma escrita, só que elas têm significado completamente diferente. E aí, tudo que pra você adivinhar que palavra é aquela, você precisa de um contexto independente, sabe? Você nunca vai conseguir entender que palavra é aquela se não for pelo contexto. E tem algumas peças de moda que são justamente pra isso, porque várias vezes, sei lá, a CIA da vida também utiliza coisas que né, não aparecem no rosto. A Lady Gaga também já apareceu com 500 mil chapéus. E em nenhum momento a gente ficou pensando, distanciamento. Ela quer se distanciar do povo. Tinha um contexto. Mas assim, não só de coisas ruins vive a módica. A modica. A foda de moda. A foda de moda. Porra, desconcentrou. Bota foda de moda na tela agora. Esse comment, galera. Que ódio. Eu vou parar de responder os haters, porque eu só me enrolo mais. Mas não só de coisas ruins da moda, a política vive, também tem coisas muito boas. Eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro de todos é o Pussy Hat. É famoso. O termo é um jogo de palavras, né? Já que Pussy... Pera, gente. Não cancela o nosso vídeo. Ai, tem crianças no vídeo. Lá. Em inglês pode significar tanto pequeno gato quanto, em tom pejorativo, vagina. Então é outra coisa que depende muito do contexto. Nossa, que pulso bonitinho. E aí é uma pepeca, nada a ver. E é numa alusão retórica a uma grande cagada que o Trump também fez, que ele estava sempre fazendo discursos muito misóginos. Inclusive, ele disse que, quanto às mulheres, você pode agarrá-las pela vagina. Sim, ele falou isso durante uma gravação.
E para além das ruas, o Pussy Hat ganhou as passarelas. A gente vai colocar aqui também a foto no desfile da Missoni. E ele foi acessório para as modelos. Inclusive, a Missoni não vendeu esse acessório. Você não conseguia encontrar ele em lugar nenhum. Era realmente só um manifesto que ela fez no desfile. E aí, a Angela Missoni falou: em um momento de incerteza, existe um laço que une aqueles que respeitam os direitos humanos de todos. Vamos mostrar ao mundo que a comunidade da moda está unida e sem medo. E outro ponto alto, que também foi muito falado, foi uma camiseta que tem uma frase bem de boa. We should all be feminists. Acho que aí a gente tava no auge das camisetas statement, sabe? Sim, Esse foi totalmente. assim, cara, daqui pra cima só pra baixo. Porque era quando todo mundo. Tipo, Era a era do Keep Calm. cara, a era do Keep Calm cavou. Calm um pouco antes. Exato, a era do Keep Calm cavou este buraco e a gente foi. Que era quando a gente queria muito. Daí a todas as marcas de fast fashion brasileiras. Era ranço. Isso! Sabe? Lanches! Embuste. Cara, Lanches era foda. Que é uma. Tu não lembra disso? Não lembro, Lanches Sim. eu não lembro. Era o auge de 2015. Mas. Era isso aí mesmo. A Maria Grazia Chiuri e o We All Should Be Feminist foi quando é o auge da indústria da moda se apoderando de causas. Nossa, e total. também botando isso, né, estampado na camiseta. Mas esses statements que ideia é assim, né? Quando a gente tem uma estampa falando algo, é a moda falando, querendo falar e mostrando o que quer falar. A moda pode ser mais sutil do que isso. Mas foi um hit essa camiseta da Maria Grazia Chiuri na Dior com essa frase nesses anos. Nossa, eu lembro que foi uma grande febre. E aí tiveram 500 mil versões, assim, meio brazuca, sabe? Sim, Tipo, e foi muito perto da época girls just também. want to have fundamental rights. Ai, esse é foda. Teve aquele Lute Como Uma Garota. É um brasileiro desse, né? É a versão e brasileira. E eu ia falar também que foi numa época em que a gente tinha muito esses momentos, esses statements. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, assim, Make tinha America Great contexto. Again. Daí tem a versão Isso. do outro lado. São os Daí- lemas da parada. Então, bom, foi uma boa apropriação para se manifestar algo, de fato. Não é só sobre política, não é só sobre religião, não é só sobre quando você precisa fazer um testemunho ou um depoimento. A moda pode ser parte da sua comunicação em diversos momentos, inclusive em momentos do pop. Incríveis momentos do pop. Inclusive, um dos que, às vezes, ela comunica e traz novas tecnologias para o mundo, né? A gente já falou sobre o Jungle Dress antes aqui neste... Nunca. Nossa, Nunca falamos aqui. tem certeza. Eu tenho certeza. Então, eu sinto que a gente Eu já falou. falei na minha cabeça, então, um dia. Será? Eu não Mas me a gente lembro. quer falar sobre o Jungle Dress, que foi um momento muito maravilhoso, em que Jennifer Lopez foi ao VMA. E, bom, ela não apenas comunicou ali um Versace belíssimo e que ela poderia, sim, Belíssimo. trazer as suas curvas ao máximo. A gente também tem que lembrar que Jennifer Lopez sempre foi muito... Como falar isso? Gostosa? Sim. Muito zoada, rechaçada por ser latina. Aham. Sempre foi. E, Mas Sheila. e o Jungle Dress, ele é basicamente um grande... Vamos aclamar este corpo. Exato. E ele não só disse muito, como todo mundo queria ouvir ele falar. E assim foi criado Google Imagens. Exato. Muito foda. Esse é um grande momento do pop da moda. Meu Poucas Deus. mulheres podem dizer que foi feita uma tecnologia a partir de algo que elas fizeram Aquela- com o próprio look. É muito foda mesmo. Muito foda. Alguns outros momentos icônicos da moda, a gente tem Lady Gaga carne. Lady Gaga em muitos momentos, tá? Não, Mas Lady o vestido Gaga é a de rainha carne- desses momentos Até hoje eu não virais. entendi o rolê da carne. Se alguém puder me explicar, inclusive, o que ela queria dizer com isso. É, porque eu não Porque ela é lembro. vegana, não é? Eu posso estar falando uma grande merda. Não, Era ela uma crítica queria- à indústria? Não, era uma crítica, era uma crítica meio que à criatividade. Gente, eu não quero falar de Lady Gaga, porque Little Monsters me assustam. São Little Monsters. Comentem Comentem pra aqui. gente. É. Mas se eu não me engano, na verdade, era meio que uma crítica à criatividade, no sentido de as pessoas estavam podando os artistas, e aí ela queria mostrar que o artista, ele pode tudo. É meio que isso, de um jeito muito melhor explicado, e enfim. Tá. Little Monsters, ajudem a gente, É, Expliquem ó. aqui e não nos cancelem. por favor. Mas assim, independente de qual era a crítica, ela criou uma imagem, Ah, né? sim. Tipo, que foi também... Tanto que, né, Picanha da Gaga, agora no Rio, foi o look, incrivelmente, né? Porque todo brasileiro pode melhorar um look. E criou-se essa imagem que se associou muito a Lady Gaga e... Assim como o Jungle Dress, sabe? Eu acho que também é esse poder que
a moda tem de fazer uma imagem ficar na nossa cabeça e tu associa pra sempre a uma pessoa por causa de um vestido. E a gente também tem grandes momentos em, enfim, celebrações, né? Oscar, Grammy, que de um tempo pra cá vem acontecendo muito, que são vários artistas unidos por uma causa, e aí eles levam ali em seus looks um pequeno broche. Um pequeno pin. Pintam suas unhas de branco, às vezes. Pela paz. Exato. Então, eu acho interessante a ideia do pin. A gente já teve, por exemplo, do Ceasefire no Oscar de 2024. A gente também teve no Grammy de 2025 pelos incêndios da Califórnia. Eu acho um movimento interessante, mas ao mesmo tempo é um movimento que a gente Sutil, fica se perguntando... Ele é muito sutil. Eu acho que se comunica bem também. Que é, bom... Querem Estou fazer? aqui apoiando. Exatamente, estou aqui apoiando, mas não sei se visto tanto essa camisa. Acho que é um pouco mais sutil do que deveria ser. É o post da Melody falando, gays, adoro vocês. É um pouco isso. E por falar em vestir a camisa, um que tá bem alto também agora é o Protect the Dolls, né? Super. Que é inclusive não é de uma grande maison, nem nada, é de um estilista Ives, deixa eu confirmar. Mas é um estilista americano, tanto quanto independente, ele não tá associado a uma grande marca de luxo. O nome dele é Conor Ives. Que ele fez essa camisa Dolls, né, como são dentro da própria comunidade as mulheres trans se chamam. Então, ele lançou essa camiseta e aí muitas pessoas famosas começaram a usar por livre e espontânea vontade, que eu acho que é um pouquinho mais interessante do que um pin. Nossa. Exato. Então a gente teve pessoas muito da nossa geração, assim, Troye Sivan, Tate McRae, mas a gente teve o Pedro Pascal, que é muito incrível. E aí acho que ele foi das pessoas que mais popularizou, assim. Ele tem uma irmã trans, inclusive, Lux Pascal. Então acho que, enfim, olha, eu acho que são duas maneiras diferentes de comunicar algo enquanto celebridade, né? Mais uma vez comunicando. Uma coisa é um pin, outra coisa é não. Eu vou num evento com uma camiseta escrito Protect the Dolls. Acho legal também. Bom, a gente pode concluir então que sim, a moda comunica e muito dificilmente é sem querer. Muito dificilmente. Eu acho que, até como uma grande conclusão, assim, a moda foi criada, a moda como, né, essa história, a moda toda, ela foi criada para diferenciar as pessoas. Isso é a história da moda e, assim, eu pessoalmente acredito muito que quando uma coisa é criada com um intuito, muito dificilmente ela vai mudar esse intuito. Para sempre ela vai carregar aquilo, assim, por mais que a gente às vezes desvie as coisas. Mas como ela foi feita para diferenciar as pessoas, a gente todo dia tenta se diferenciar de algo quando bota uma roupa. Independente se isso é bom ou é ruim, não é um juízo de valor. É algo que a gente faz inerente. É da nossa construção social, é do ser humano. Então, e eu acho que o que mais difere uma pessoa do que ela pode fazer com a moda é pra que caminho ela leva isso, sabe? Tipo, eu vou me diferenciar das pessoas porque eu não gosto das pessoas com quem eu tô me afastando, eu não gosto de parecer aquilo, eu não gosto de ser aquilo, e eu quero me aproximar de um outro tipo de pessoa. Isso pode ser ótimo, isso pode ser péssimo, você pode usar essa ferramenta muito bem, você pode estragar a sua reputação social com essa ferramenta, mas é isso, não tem como a gente fugir disso. Tá todo mundo preso nessa corrente que é a moda é isso, sabe? Mas no fim tem pessoas que fazem isso de uma forma, né, que usam essa ferramenta de uma forma onde a gente pode se divertir, onde a gente pode ser um pouco mais quem a gente é, onde a gente pode deixar a vida um pouco mais legal. Onde a gente pode pertencer. Onde também. a gente pode pertencer, onde a vida não precisa ser tão maçante. E esse é o brilho lindo da moda que a gente tá aqui e ama, e vocês que estão aí amam moda. Acho que essa é a parte legal. A gente não queria estar aqui falando sobre gente que tá se vestindo de um jeito pra tentar provar uma inocência que muito provavelmente não tem. A gente queria estar aqui discutindo, porra, a moda é foda e muda o mundo. Totalmente. Mas sempre vão ter esses dois lados. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso pra que a gente não caia num lado de não entender quando isso acontece. E principalmente quando você pergunta se é sem querer, eu acho que se é sem querer, a pessoa precisa saber mais, então. Totalmente. Acho que Que nem disso. a Miranda em Diabo Veste Prada. Você tá achando que tá usando esse suéter porque você não gosta de moda? Pera aí. Pois saiba você que... E aí, texto. É verdade. Esse foi mais um episódio do Rato Rei. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast idealizado por nós. Então, por favor, deixa o like, deixa o seu comentário. É muito importante pra gente. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau! Esse podcast é produzido de maneira independente por Laila Mafra, Henry Moy e Gabi Fernandes. Direção-geral, assistência de produção, Gabriel Vaccaro.
Roteiro por Esther Marques. Edição e pós, Casa Morocha. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!